Tem um salmo que atrai bastante a minha atenção, que é o Salmo 142:7. Ele fala assim: tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças, Senhor. Você já ouviu falar? Aqui cárcere ou cativeiro pode ser uma outra tradução. Você já ouviu falar sobre cativeiro? Dentro do processo de terapia emocional, nós trabalhamos bastante o processo de cativeiro emocional ou cativeiro de alma. O que representa isso? São lugares onde nós sofremos grandes impactos emocionais, grandes traumas, grandes dores, e por algum motivo a nossa alma, que é a nossa vontade, nossos pensamentos, nossos desejos ficaram encarcerados. Como é que eu identifico isso nas pessoas? Geralmente eu pergunto para elas se existe alguma cena na mente dela que essa pessoa sempre se lembra. E essa pessoa geralmente me traz essa forma de cativeiro, né? Já houve situações, e geralmente esses cativeiros são quando a pessoa é pequena. Então ela se lembra dela. Um aspecto que a gente percebe muito é a posição fetal, que o lugar é grande e a pessoa está numa posição bem encolhida, bem tímida, bem com medo, porque o lugar a oprime. Então essa situação pode ser algum momento que alguém falou com você de um jeito muito sério. Eu já tive situações de pessoas que se lembravam, por exemplo, de estar perto da pia, o pai ou a mãe trazendo uma palavra muito dura de repreensão, e essa pessoa ficou parada nesse lugar. Esse lugar onde ela estava parada falava para ela que ela era inadequada, que todas as vezes que ela estivesse frente a uma pessoa de autoridade, independente da autoridade eclesiástica ou profissional ou mesmo de família, essa pessoa ela era menor, então ela se sentia tímida, ela se sentia com medo, ela gaguejava, ela não conseguia expor os sentimentos. Já houve pessoas que ficaram paradas em situações de pânico, de medo mesmo. Então, numa situação, por exemplo, onde alguém ia pegar, ela ficou parada naquele lugar, e quando a pessoa chegou tinha violência. Situações onde a pessoa estava trancada dentro de guarda-roupa, trancada dentro de sótão, trancada em lugares úmidos, fechados e pequenos. E essa pessoa ficou... Tá duplicado. Deixa eu voltar, deixa eu ver se eu lembro onde eu parei. Ai, já houve situações que a pessoa ficou parada em momentos de pânico. Então, assim, alguma coisa trouxe muito medo para essa pessoa. Então, ela ficou paralisada naquele momento. Sótão, guarda-roupa. Já houve pessoas que estavam presas no berço porque a atitude do adulto que foi pegar o bebê o traumatizou. Então, deixa eu ver aqui mais situações. Numa escada onde recebeu uma reprimenda, uma situação muito séria. Lugares fechados. Então, assim, esse tipo de imagem que volta... Principalmente o momento que ela volta, porque geralmente essa imagem volta quando a pessoa está exposta a um ambiente que lembra aquele ambiente onde a alma está presa. O que acontece nesse momento? A minha resposta é a resposta emocional que eu dei para o primeiro momento. Então, se a pessoa ficou paralisada, ela fica paralisada. Se a pessoa começou a chorar, ela começa a chorar. E racionalmente para o adulto não faz sentido. Porque não faz sentido, eu sou adulta e por que eu respondo assim? Porque provavelmente a sua alma está encarcerada. E aí essas emoções e sensações, elas são viscerais. Porque como a gente já vem conversando, toda resposta emocional, ela é uma resposta visceral se for o impulso da emoção. Mas aqui a gente está falando, além do impulso que é o impacto, que te tornou aprisionado, também é a sensação corpórea ou o sentimento que gerou, o estado emocional. Lembra? Sentimento é a expressão da emoção que eu tive. Então, se foi negativo, se foi medo, se foi pânico, se foi tristeza, se foi letargia, eu continuo respondendo, porque foi um impacto emocional muito grande e marcou a minha alma. Como que eu saio disso? Geralmente, o que eu peço para as pessoas que eu atendo? Eu peço para elas fecharem os olhos e me contarem a cena, né? Porque eu estou fazendo com ela junto, e ela vai me contando a cena. E aí eu peço para ela chamar Jesus para a cena, se ela tem esse entendimento. Então ela chama o Senhor para a cena. Se você não é cristão, o que você pode fazer? Você pode chamar o seu eu adulto, porque a criança responde de uma forma e o adulto responde de outra.
E aí você chama essa pessoa que você confia nela, que você acredita nela. No caso, quem tem Cristo como Senhor é fenomenal. Porque primeiro ele se mostra como luz. E ele é luz, e essa luz é vida para os homens. E você pede para ele te tirar. As respostas que eu tenho das pessoas, e muitas vezes eu tenho entendimento, porque eu consigo ver a cena também, o Senhor estende a mão. Porque uma das coisas tremendas do Senhor é não nos forçar a nada. Ele estende a mão para a pessoa pegar na sua mão. A partir do momento que você pega na mão, eu peço para a pessoa pedir ao Senhor para tirá-lo daquele lugar. Ou você pode pedir para o seu adulto te tirar desse lugar. E ele vai ser encaminhado para um outro lugar, que é um lugar de liberdade. Na maioria das vezes, os relatos que eu tenho das pessoas é que elas vão para pastos verdejantes, para lugares de paz, que é o Salmo 1, né? Que é o pasto verdejante onde o Senhor nos leva. Então é muito tremendo isso. E a partir deste momento, aquela sensação, aquele sentimento de encarceramento sai da sua alma. E você começa a ter uma nova resposta para esse tipo de coisas. O que acontece muitas vezes? Quando a pessoa passa de novo pela sensação, ela para e ela fica esperando as mesmas reações de sempre, porque já é uma reação que ela conhece. E o cérebro não tem mais essa reação para dar. E aí você vai começar a criar um novo mecanismo, um novo sentimento, uma nova reação. É muito interessante. Façam isso e depois nos relatem como é que foi para você. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. E se fez, compartilha e comenta aqui com a gente.